O meu marido me vende pela internet e eu me sinto muito mal com isso. Eu moro numa cidade pequena, a gente morava, numa cidade pequena, e quando eu conheci meu marido, a gente era muito novinho. E ele foi o meu primeiro amor, meu primeiro homem, meu primeiro tudo, gente, literalmente tudo. E logo que a gente começou a namorar, foi andando as coisas muito rápido. Logo a gente decidiu se casar. E o nosso casamento foi assim, simplicidade total, porque a minha família e a família dele são famílias humildes, sem condições. Com o casamento, eu abandonei os estudos, ele era bem ciumento, eu abandonei os estudos e logo eu fiquei grávida. Foi, muito recente, eu tinha acabado de me casar e eu engravidei. E a gente começou a passar por simplesmente muitas dificuldades, porque meu marido trabalhava, só que ele chegou a precisar pegar latinhas para sustentar a casa e mesmo assim não estava sendo suficiente. E só para ressaltar, os móveis que a gente tem na nossa casa foram todos doados pela nossa família. Tipo, um doava uma coisa, outro doava outra, e tudo usado, sabe? O meu marido me vende pela internet e eu me sinto um lixo por causa disso. Parte 2. A parte 1 já tá no perfil para vocês entenderem o contexto. E mesmo meu marido trabalhando, catando latinhas e eu lá gestante, mesmo ele fazendo tudo isso, ele trabalhando, catando latinha, tinha as contas de casa e a gente chegou a passar necessidade, passar fome real. E enquanto isso foi levando, porque era só nós dois. Meu filho a gente já era 3, mas o meu filho tava na minha barriga. E a gente foi levando e até que meu filho nasceu. E ele foi crescendo e ele foi começando a pedir coisas, as quais eu não tinha condição de oferecer pro meu filho. E pra tudo piorar, gente, filho é bênção de Deus, mas foi na hora errada, foi por falta de cautela, eu engravidei de novo. E quando a gente descobriu que eu tava grávida pela segunda vez e a gente enfrentando toda aquela situação, assim, a gente ficou sem chão, sem saber o que fazer. A gente entrou em literalmente desespero. E meu marido, ele tinha uma mania que no início a gente brigava muito por conta disso, que é ver vídeos e fotos pornográficos de mulheres na internet. E quando a nossa segunda filha nasceu, eu dei graças a Deus, porque daí ele não ia me procurar mais, Deixava ele lá com os vídeos dele. O meu marido me vende pela internet e eu me sinto um lixo por causa disso. Parte 3. Para entender o contexto geral, tem as outras partes aqui no perfil. Até que eu tive minha segunda filha, E o tempo ia passando e nada melhorava financeiramente pra gente. Ele continuava trabalhando, nos períodos que ele não estava trabalhando, ele catava latinha para ajudar a complementar na renda. E mesmo assim a gente estava passando mais dificuldade ainda, porque tinha mais um filho. Até que chegou um dia e o meu marido chegou e pediu para conversar comigo, falando que tinha achado uma solução para a gente sair daquela vida horrível que a gente estava vivendo e que ele esperava que eu não ficasse brava com ele. E eu já tava em situação tão desesperada, vendo principalmente meu primeiro filho crescer e me pedir as coisas e eu não ter condição de dar, que eu falei para meu marido, fala, qual que é a ideia? Eu não tava botando fé em nenhuma ideia, gente, porque, sério, tava doendo muito. Aí ele pegou e falou, lembra daquelas fotos que a gente brigava muito? Essas mulheres, para postarem fotos e vídeos assim, elas ganham muito dinheiro. O que você acha de você começar a fazer isso para entrar mais renda para a nossa família e para a gente sair dessa situação? Na hora que ele falou isso, gente, eu simplesmente surtei com ele. Meu marido me vende pela internet e eu me sinto um lixo por causa disso. Parte 4. E aí, quando ele me deu a ideia de eu vender fotos, vídeos na internet, eu briguei muito com ele, surtei. E eu surtei ao nível de chegar. Só que depois, mais calma, a hora que eu deitei com a minha cabeça no travesseiro, eu pensei na possibilidade. Não por mim,
E nem por ele que estava me submetendo a isso, mas pelos meus filhos. E aí eu peguei, chamei ele para conversar e falei que eu topava. Ele tirou as fotos minhas, gravou vídeos e eu me sentia péssima. Só que quando eu comecei a ver o dinheiro entrar e eu poder dar do bom e do melhor para os meus filhos, eu comecei a me sentir um pouco menos pior. Nisso, ele ficou desempregado. E eu vi que ele estava acomodado com a situação, só eu gravando, só eu me expondo, e ele desempregado. Até que apareceu uma boa oportunidade de emprego para ele, e nisso a gente já tinha quitado todas as nossas dívidas, estávamos levando uma vida digna. E ele falou que não ia aceitar o emprego porque as fotos e vídeos já estavam suprindo. E naquele dia eu pedi a separação dele. E eu continuei com as fotos e com os vídeos, mesmo não gostando, mas para dar o melhor para os meus filhos, não para dar o melhor para um marido aproveitador que não queria trabalhar, que não queria acrescentar mais renda para casa.